Olá pessoal, vamos começar a nossa revisão então para o nosso concurso de oficial escrevente. Nós vamos trabalhar inicialmente com as questões que envolvem o direito constitucional e depois eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre as questões que envolvem a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Bem, sobre a Constituição Federal, o que nós vamos abordar aqui? Primeiro, do nosso conteúdo a gente tem uma referência importante em relação ao artigo 5º da Constituição Federal. A nossa banca costuma cobrar uma ou outra questão relacionada ao artigo 5º da Constituição. Portanto, é necessário e é importante que os senhores tenham conhecimento de todos os incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Primeiro, do caput do artigo 5º, lembrando que o artigo 5º estabelece que todos são iguais perante a lei, e essa é uma referência importante, sem distinção de qualquer natureza. Então, uma igualdade perante a lei. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes do país, e aqui uma primeira ressalva, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros, mas vejam, a Constituição diz estrangeiros residentes no país. Notem, o Supremo Tribunal Federal, a doutrina de direito constitucional, já vem deixando claro que os direitos do artigo 5º são para brasileiros e estrangeiros, residentes ou não na República Federativa do Brasil. Então, a condição de ser residente no Estado brasileiro não vai interferir nas questões que envolvem os direitos assegurados para os brasileiros e estrangeiros. Obviamente que existe uma exceção importante, eu quero cuidar de vocês, em relação a um remédio constitucional, que é a ação popular. A ação popular aparece no artigo 5º da nossa Constituição, no inciso 73, artigo 5º, 73, diz que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Vejam, como é uma ação proposta por cidadão, estrangeiro não pode propor a ação popular. Ou seja, se eu tiver que enfrentar uma questão que diga os direitos do artigo 5º são assegurados aos brasileiros e estrangeiros, são assegurados aos brasileiros e estrangeiros, residentes ou não. Agora, todos os direitos do artigo 5º são assegurados aos brasileiros e estrangeiros? Não, porque a ação popular é um direito assegurado no artigo 5º que não serve aos estrangeiros, porque estrangeiro não é cidadão, uma vez que estrangeiro não tem direitos políticos. Então essa é a primeira ressalva que eu faço. Depois, senhores, não tenho que falar para vocês sobre o inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. O inciso 2 trabalha com a legalidade, também muito tranquilo, no que diz respeito ao princípio da legalidade. Dá uma olhadinha depois, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude da lei. O inciso 3 trabalha com uma proteção de caráter extremamente forte, na medida que diz que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento, observem, desumano ou degradante, sem nenhuma exceção. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Cuidado com questões que digam, ninguém será submetido a tortura, salvo em caso de crime hediondo. Não, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Inciso 4. Cuidado, vejam, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, se proíbe o anonimato. Inciso 5, pessoal, vamos dizer assim, consequência do inciso 4. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, e é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além, observem, de indenização por dano moral, material ou à imagem. Completa a referência do inciso 4, o inciso 5º. O inciso 6 fala da inviolabilidade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Observem que a lei pode restringir essa garantia na medida que pode impor condições para que eu possa exercer a liturgia. Por exemplo, fixando um horário a partir do qual não é permitido fazer barulho, por exemplo, né? Então, cuidado com essa garantia que sofre restrição.
também é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Fechamos o inciso 7. O inciso 8, lembrem-se que é uma outra circunstância importante, que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica, convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e, observem, recusar-se a cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. Se a pessoa aceita a prestação alternativa fixada em lei, ela não será privada dos seus direitos, ok? Cuidado com o inciso 8. Inciso 9, a liberdade de expressão, a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Cuidado! É importante observar que a nossa Constituição assegura a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sem que haja necessidade de ou previsão de censura ou de licença para o exercício dessa atividade da liberdade de expressão, ok? Agora, da mesma forma que eu tenho o inciso 9, cuidado com o inciso 10, porque assegura o inciso 9 a liberdade de expressão e o inciso 10 diz que é inviolável o quê? A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, sendo assegurado o direito à indenização pelo dano moral e material decorrente da sua violação. Então, importante destacar que, da mesma forma que é assegurada a liberdade de expressão, eu não posso violar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas sob pena de indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação. Inciso 11, inviolabilidade da casa, que nós sabemos não se trata só da casa, é aquele local destinado à habitação da pessoa, independente de ser a casa, pode ser o quarto do hotel, pode ser o quarto do hospital, pode ser inclusive locais de uso restrito de uma empresa. Casa aqui em sentido amplo, pessoal. Inviolabilidade da casa, salvo 3 exceções. Isso vale durante a noite e durante o dia. Em caso de flagrante delito, para prestar socorro ou em caso de desastre. Para prestar socorro, em caso de desastre ou flagrante delito, durante a noite, durante o dia, a casa pode ser violada. Ainda, é possível que a autoridade policial entre na casa com o consentimento do morador. Pode com consentimento do morador. Chegamos em 4 situações. Consentimento do morador, prestar socorro, em caso de desastre, flagrante delito, se alguém estiver cometendo crime. Nessas 4 circunstâncias, durante a noite, durante o dia. E durante o dia apenas em caso de determinação judicial. Por determinação judicial, só durante o dia, ok? Depois, o inciso 12 traz a inviolabilidade do sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e de comunicações telefônicas, salvo, no último caso, diz a Constituição, em circunstâncias específicas, desde que eu tenha uma ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Fecha o 12. O 13, a liberdade do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações estabelecidas pela lei. O direito à informação no inciso 14, a liberdade de locomoção no inciso 15. Cuidado que a liberdade de locomoção é assegurada pelo remédio constitucional habeas corpus. Já falei, portanto, de 2, né? O habeas corpus e a ação popular. Agora, do habeas corpus, que assegura a liberdade de locomoção. O inciso 16, a liberdade de reunião. Vejam as condições da liberdade de reunião no inciso 16, quero cuidado de vocês quanto a isso. Depois, o inciso 17, liberdade de associação. E quanto à liberdade de associação, o maior cuidado que eu quero é em relação ao inciso 19, pessoal, aonde a gente tem questão de prova. A associação só poderão ser
compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial. Então, é necessário uma decisão judicial, tanto para suspender as atividades como para a dissolução compulsória. Mas para a dissolução compulsória, que aqui é o primeiro caso, é necessário uma decisão judicial com trânsito em julgado. Portanto, cuidado e atenção com o inciso 19. O inciso 21 traz uma referência importante às associações, que eu quero cuidado, porque as associações, somente quando expressamente autorizadas, terão legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Direito à propriedade assegurado no inciso 22, o inciso 23, a propriedade deve cumprir a sua função social, o inciso 24, as questões que envolvem a possibilidade de desapropriação. Notem que a desapropriação ela pode se dar por necessidade, utilidade ou interesse social, necessidade ou utilidade pública ou interesse social, sendo que nesses casos, vejam, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Quais são esses casos? Eu posso ter pagamento em título da dívida pública, título da dívida agrária, quando eu estiver desapropriando uma propriedade para atender lá a reforma agrária. Então vejam que nem toda desapropriação tem pagamento em dinheiro. Por quê? Porque para a reforma agrária não haverá pagamento em dinheiro e sim em título da dívida pública ou da dívida agrária, dependendo do caso. Também, inciso 25, requisição de uso, trata da possibilidade, então, da administração pública. Observem, a autoridade competente poderá usar a propriedade privada, assegurando o pagamento de indenização ulterior, ou seja, posterior, em caso de dano. Pequena propriedade rural, cuidado, isso que eu quero avançar aqui, inciso 26, a pequena propriedade rural não será objeto de penhora. Pode ser desapropriada, por exemplo, para a construção de uma barragem, de uma hidrelétrica, mas ela não será objeto de penhora quando ela for trabalhada pela família e em relação a dívidas decorrentes da atividade produtiva. Cuidado e atenção com 24. 25 fala dos direitos autorais, assim como o 26, o 27, o 28 e o 29, direitos sobre a propriedade imaterial. Dá uma olhadinha ali, vez por outra nós temos questões sobre isso. 30, direito de herança, não tenho preocupação. 31, a lei que regula a sucessão de bens de estrangeiro quando eles estão aqui no país. Observem, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não seja mais favorável para o cônjuge ou os filhos brasileiros, a lei a lei pessoal do decujus, a lei pessoal do morto. Fechamos aqui essa referência. O inciso 32 fala sobre direito consumidor, não é uma preocupação. O inciso 33, o direito de obter informações, informação de interesse pessoal ou de interesse coletivo ou geral. Esse direito é assegurado, todos têm o direito de receber essas informações, sendo elas prestadas no prazo fixado em lei, e responderá o servidor público quando não fornecer no prazo estabelecido em lei. Cuidado que o direito à informação pessoal, quando constar essa informação em cadastro público, e é um cuidado que eu quero que vocês tenham, no que diz respeito ao habeas data, o habeas data aparece lá no inciso 72, observem, conceder-se a habeas data para assegurar o conhecimento da informação relativa à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidade governamental ou de caráter público. Também concede-se o habeas data para retificação de dados, quando não se preferir fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, o habeas data assegura o direito à informação pessoal. É um cuidado que eu quero que vocês tenham nesse ponto. Até porque o inciso 34 fala do direito de petição e o direito de certidão, a linha A e a linha B. Quando eu tenho
o direito de certidão sendo negado, eu não vou utilizar o habeas data, eu uso o mandado de segurança, pessoal, questão batida em prova, quero cuidado e atenção de vocês. Acesso ao Poder Judiciário, inciso 35, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O inciso 36, vejam, não se prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 37, não haverá juízo ou tribunal de exceção. 38, a instituição do tribunal do júri. 39, o princípio da anterioridade da lei penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. 39, então, fechamos o 40, irretroatividade da lei penal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. O inciso 41, a lei punirá a qualquer ato de discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. 42, 43 e 44, cuidado. 42 estabelece racismo. Racismo é crime, crime inafiançável, imprescritível e sujeito a pena de reclusão. Depois, observa o inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra ordem constitucional e Estado democrático. E o 43 diz o quê? A lei considerará crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a prática de tortura, terrorismo, tráfico e os crimes entendidos como hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e aqueles que, podendo evitá-los, se omitirem. Cuidado, pessoal, imprescritível e inafiançável, racismo e ação de grupos armados, civis e militares. O crime de tortura, tráfico, terrorismo, assim como os hediondos, eles são eles são insuscetíveis de graça, ou anistia e são inafiançáveis. Cuidado e atenção quanto a isso. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, conforme o 45, sendo que a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens poderá ser executada contra os sucessores até o limite do patrimônio transferido. 46 traz as penas previstas na Constituição, aquelas que são permitidas. 47, aquelas que são proibidas. 48, a pena será cumprida em estabelecimento distinto de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Ainda, pessoal, o que eu poderia destacar aqui para vocês, chamar a atenção, 41, questão da extradição. Brasileiro naturalizado poderá ser extraditado. 51, brasileiro naturalizado poderá ser extraditado por crime comum praticado antes da naturalização ou por comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, nos termos da lei. Não será concedida extradição do estrangeiro por crime político ou de opinião, inciso 52. 53, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 54, o direito ao devido processo legal, ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal, e o 55, que estabelece o que é o devido processo legal, entre outras coisas. Observem que aos litigantes e aos acusados em geral, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito, salvo, obviamente, se for para absolver, aí pode ser utilizada a prova ilícita. E ainda, uma referência aqui, será admitida, o inciso 58, a identificação civil, ela elimina a necessidade da identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. 59, será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se essa não for intentada no prazo legal. Inciso 60, pessoal, a publicidade dos atos processuais, basta ler ali. O inciso 61, a prisão.
ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente ou em caso de flagrante, salvo, e é importante destacar, nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Os incisos seguintes falam das garantias do preso, eu acho importante que vocês deem uma olhada. Dos remédios constitucionais, já falei do habeas corpus, já falei do habeas data, já falei do mandado de segurança quando eu falei do direito de certidão, mas não custa dar uma olhadinha no inciso 69 e no inciso 70 para ver os legitimados para propor o mandado de segurança coletivo, ok, pessoal? O mandado de injunção para regulamentação da Constituição. Essas seriam as principais considerações do artigo 5º. Quero atenção nos parágrafos do artigo 5º, basta a leitura e um destaque especial para o parágrafo 3º. Diz que os direitos e garantias que decorram de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados nas duas casas do Congresso Nacional por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas à Constituição. Muito importante chamar a atenção de vocês para esse ponto. Lembra de destacar os direitos sociais do artigo 6º, nós sempre temos questões que envolvem o artigo 6º, é sempre importante destacar a educação, a alimentação, a saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados, assim como a segurança, que passa a ser um direito social também. É importante, isso é cobrado em questão de prova. Os direitos dos trabalhadores, do artigo 7º, eu não vou enumerar cada um deles, todos eles são importantes. Cuidado com a prescrição da ação trabalhista no que diz respeito ao artigo 7º, inciso 29, que trata da prescrição da ação trabalhista. Artigo 8º fala das questões que envolvem o sindicato. Não custa dar uma olhadinha ali e ver na liberdade de criação do sindicato. É importante, quero atenção. Depois, pessoal, tudo aquilo que a gente tem lá do artigo 37 até o 43, na nossa prova, é importante destacar. Do artigo 37, destaca primeiro o LIMP, os princípios lá da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Dá uma olhadinha nos incisos do artigo 37, especialmente no que diz respeito à investidura mediante concurso público de provas e títulos, a necessidade de concurso público, como a gente já falou aqui. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Quero cuidado, quero atenção. Cuidado com o inciso 5, que trata das funções de confiança, que serão exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, que só serão preenchidos, no caso de servidores ocupantes de cargo efetivo, naqueles percentuais mínimos previstos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Todos os outros pontos são importantes, eu quero destaque para esses, e especial para o inciso 16, acumulação de cargo público. Quero cuidado, o 16 e o 17, que também estende essa proibição para autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, subsidiárias e as sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Cuidado e atenção nesses pontos. Cuidado com o parágrafo 4º do artigo 37, que estabelece que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Depois, deem uma olhadinha, é sempre importante, no parágrafo 5º, os demais parágrafos do 37 é uma sugestão que eu faço para vocês. Cuidado com o 38, que leva em consideração o que nós temos em relação à possibilidade de exercer mandato, quando a gente fala lá de servidor público que vai exercer mandato eletivo, o que acontece com esse servidor público, se for vereador, se for prefeito, se for governador, sempre importante destacar o 38. Do 39, quero cuidado e atenção, 39, vocês devem destacar todos os pontos, especialmente o parágrafo 4º, 5º, 6º e 7º. Do artigo 41, pessoal, eu não tenho 40,
eu não tenho o que privilegiar para vocês, todos os pontos são importantes. Aqui é importante que vocês façam a leitura nesse último momento de todas as questões sobre a previdência dos servidores públicos. É um ponto que não adianta eu querer privilegiar aqui, todos eles são importantes, especialmente o parágrafo 1º no que diz respeito à aposentadoria. 41 as questões que envolvem então a estabilidade é importante, 42 e 43 mais tranquilo aqui, na basta leitura, não vejo problema quanto a eles. Do Poder Judiciário, pessoal, o que a gente pode apontar? O 92 lá, que vai estabelecer quais são os órgãos do Poder Judiciário. É importante destacar quais são os órgãos e saber que Tribunal de Contas não é órgão do Poder Judiciário, também não é órgão do Poder Judiciário a Justiça Desportiva. Toda e qualquer alternativa que tiver Tribunal de Contas, foge dela, Justiça Desportiva foge dela também. O artigo 93, as garantias, princípios que regem os magistrados. O 94, a composição dos tribunais. O 95, as garantias aí sim dos magistrados. 96, em relação às atribuições privativas dos tribunais. Quero cuidado e atenção com 96, normalmente aparece em questão de prova. O artigo 97, deem uma olhadinha, também considero importante, né? É bom que vocês destaquem as questões relacionadas ao artigo 97. Depois, pessoal, no que diz respeito ainda aos órgãos do Poder Judiciário, tem que olhar o STF, tem que olhar o STJ, a composição ali e o funcionamento de cada um deles, e tem que dar atenção especial para os 125, 126 que tratam da Justiça Estadual, Tribunal e Juízes dos Estados, 125, 126, cuidado e atenção, revejam esses pontos. Funções essenciais da Justiça. 127, Ministério Público. Quero cuidado e atenção com o 128, o que é o Ministério Público da União, o Ministério Público dos Estados. Vejam do Ministério Público da União quais são os órgãos: o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Funções institucionais do Ministério Público no artigo 129 é muito importante, quero cuidado, quero atenção. Todos os outros pontos são importantes, mas passamos já para a advocacia pública. Cuidado com o 131, que fala da Advocacia Geral da União, e especialmente, pessoal, as questões que envolvem o parágrafo 1º, sobre o Advogado Geral da União. Quero cuidado com esse parágrafo 1º. A Advocacia e Defensoria Pública. A Defensoria Pública no 134, leiam com cuidado, leiam com atenção, que é uma aposta para a nossa prova, no que diz respeito à Advocacia e Defensoria Pública, ok? Pessoal, a gente fez aqui uma passagem geral no que diz respeito a esses pontos, né? E só para a gente fechar aqui, ó, não dá para confundir defensor público com advogado que vá prestar serviço como advogado geral da União para a advocacia pública. Defensor público presta assistência judiciária gratuita para os necessitados. Não confunda com os advogados públicos que vão defender os interesses da União, que funcionam como uma consultoria, assessoria jurídica da União, ok? Essas eram as nossas considerações gerais aqui em relação à Constituição Federal. Tenho certeza que vocês vão, com isso, fechar as nossas questões e com o estudo que vocês tiveram durante todo o nosso curso. Bom, pessoal, quanto à Constituição do Estado, eu apontei algumas questões aqui que a gente pode destacar, né, em relação à Constituição do Estado, que eu considero importante. No que diz respeito aos direitos dos servidores públicos, vejam com cuidado e atenção o artigo 29, especialmente no que diz respeito ao artigo 29, as questões relacionadas à duração do trabalho, 8 horas diárias e 40 semanais, facultada a compensação de horário e a redução de jornada conforme o estabelecido em lei. Também quero cuidado e atenção dos senhores em relação ao inciso 15 do artigo 29, que fala sobre o auxílio transporte correspondente à necessidade de deslocamento do servidor em atividade para o seu local de trabalho, nos termos da legislação federal. Então, esses pontos eu quero um cuidado especial dentro do artigo 29. No que diz respeito ao artigo 30, a referência ao Estatuto, né, do Servidor Público Estadual, ao regime jurídico dos servidores civis, das autarquias
fundações públicas é único, estabelecido em estatuto através de lei complementar. Cuidado e atenção, então, porque nós temos uma lei complementar que traz os direitos, então, dos servidores públicos estaduais. O 31, todo ele é importante, quero cuidado, quero atenção no que diz respeito, então, às questões relacionadas aos direitos, então, aqui, específicos dos servidores públicos. Tenham cuidado, tenham atenção. Do 32, vejam os parágrafos 1º e o parágrafo 2º, é importante dar uma olhadinha ali. O 33, super tranquilo, ver os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Depois, os demais itens são tranquilos, não há um problema. Dá uma olhada nos parágrafos aqui. E aí eu vou pedir atenção especial de vocês, pessoal, no que diz respeito ao artigo 38, que fala da aposentadoria do servidor público. Cuidado e atenção no artigo 38. E já que a gente falou do 38 de aposentadoria, observa o 37. Tempo de serviço público federal, estadual e municipal prestado à administração pública direta e indireta, inclusive no que diz respeito à fundação pública, vai ser computado integralmente para fins de gratificações e adicionais de tempo de serviço, aposentadoria e disponibilidade. Cuidado e atenção no que diz respeito ao 37 da Constituição Estadual. Depois, pessoal, viu o artigo 38, dá uma olhada nos parágrafos. Eu vou pedir atenção para o 39, que fala da aposentadoria do professor. No que diz respeito à licença especial do artigo 40, dá uma olhada também. E aí, pessoal, eu quero fechar essa primeira referência aqui para vocês no que diz respeito a uma das últimas observações que nós temos ali, no 45. Servidor público processado civil ou criminalmente em razão de ato praticado no exercício regular de suas funções tem direito à assistência judiciária pelo Estado. É um cuidado que eu quero que vocês tenham, destaquem o artigo 45, é uma questão de prova. Depois, o 91, é importante que os senhores vejam no 91 aqueles que são os órgãos do Poder Judiciário do Estado. É sempre importante porque nós temos questões relacionadas a isso. Dá uma olhadinha com atenção no artigo 91. Veja que o artigo 91, ele não é uma reprodução do 92 da Constituição Estadual, ele vai trazer aqui de uma forma detalhada quais são os órgãos do Poder Judiciário do Estado. Muito importante observar dois tribunais, Tribunal de Justiça e o Tribunal Militar do Estado. Eu pedi a atenção de vocês nas nossas aulas e reforço aqui em relação à Justiça Militar Estadual, para não confundir com a Justiça Militar da União. Então, muito importante ver com atenção o 91. Também nas questões que envolvem o artigo 92, o órgão especial e as suas atribuições, o 93, a competência do Tribunal de Segunda Instância, é bem importante ter atenção quanto a isso. E eu quero chamar a atenção de vocês no que diz respeito ainda ao Poder Judiciário para o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo que vai tratar do Tribunal de Justiça, do artigo 95, parágrafo 1º e parágrafo 2º, em relação àqueles que têm legitimidade para propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou por omissão, no parágrafo 1º, normalmente é questão de prova, e também aqueles que podem propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal ou por omissão, parágrafo 2º. É necessário rever esses dois pontos porque normalmente são questões cobradas nas nossas provas. E por fim, apostaria no parágrafo 3º e no parágrafo 4º do artigo 95. No que diz respeito à figura do Procurador-Geral de Justiça, esse Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público Estadual, deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade. E, parágrafo 4º, quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o Procurador-Geral do Estado, que defenderá o ato ou texto impugnado. Procurador-Geral do Estado, chefe dos procuradores do Estado, da Advocacia
do Estado. Então é importante fazer a distinção entre essas duas figuras. Para encerrar, eu peço que vocês destaquem da Constituição Estadual, do artigo 107 ao 123, as atribuições no que diz respeito, então, lá ao Ministério Público Estadual, é bom destacar e tem que ter cuidado quanto a isso, também da Defensoria Pública do Estado. Seriam os dois aspectos mais importantes. Eu apostaria no artigo 120, que fala da Defensoria Pública do Estado, e apostaria também no que diz respeito ao Ministério Público do Estado, nas questões que envolvem as suas atribuições e as suas garantias no artigo 113. Essas são as minhas rápidas e breves considerações no que diz respeito à Constituição do Estado. Também aqui levamos em consideração os pontos mais importantes.